A Ilha de Circe foi incrível! E aí, vozinha, vozinha, tudo bem com você? Eu sou Esther Tavares e sejam bem-vindos ao meu canal. O quinto episódio da segunda temporada de Percy Jackson já está entre nós, inclusive no último dia do ano. Então agora nós vamos conversar um pouco sobre ele com spoilers. Então se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo, vai lá assistir e depois volta que a gente precisa conversar. Esse episódio trouxe muita atenção e algumas revelações que vão ser bem importantes para as próximas temporadas. Então vamos começar pela Ilha de Polifermo, que eu acho que foi a parte mais tensa desse episódio. Depois que o navio da Clarice literalmente foi pelos ares, todo mundo fica com a impressão de que o outro virou camisa de saudade. Principalmente quando a Clarice acorda sozinha num lugar que ela não sabe onde é. Só que a gente percebe que é a Ilha de Polifermo quando ela vê o velocino de ouro pendurado. Só que essa felicidade não dura muito quando ela é capturada e levada para caverna do Polifermo. Inclusive, eu achei que ela foi capturada muito fácil para uma filha de Ares. Na minha cabeça, deveria ter sido mais difícil. Mas vida que segue. Na caverna do Polifermo, ela vai encontrar com o Grover, que questiona pra ela onde está o Percy e quando ele vai vir salvar eles. Só que, como eu disse, a Clarice acha que o Percy já não está mais entre nós. E ela diz isso pro Grover. Mas ele reforça pra ela que ele ainda está sentindo a conexão empática que ele tem com o Percy. Isso significa que ele está sim vivo e que ele vai vir buscá-los. Não sabe quando, mas vai vir. E o Grover revela pra ela o plano que ele tinha pensado pra conseguir fugir da caverna. E eu acho simplesmente uma gracinha ele usando a flautinha dele pra convencer a árvore a sustentar a Clarice pra ela conseguir subir. Inclusive, a árvore tem um nome bem diferentão. E eu gosto bastante quando aparecem esses vislumbres dos poderes dos sátiros, que é conversar com a natureza, inclusive as árvores. Só que esse plano não dá muito certo quando a Clarice cai justamente na hora em que o Polifermo tá voltando. E o Grover só tem tempo de esconder ela de ser acordada. O Grover tenta dar um enrolado no Polifermo, só que ele esqueceu o véu levantado. E com isso, quando o Polifermo chega pertinho do Grover, ele vê que na verdade ele não é um ciclope. Afinal, o Polifermo ele tem visão ruim, mas cego ele não é. Algum tempo depois, a Clarice consegue acordar e o Polifermo já não tá mais na caverna. E ela percebe que o Grover tá aprisionado dentro de um armário. Então ela tenta a todo custo tirar ele de dentro desse armário à força. Aí eu lhe pergunto, a Clarice sabe se o Grover quer ser tirado do armário desse jeito? Ela não sabe. Inclusive, Grover, se você quiser conversar, eu tô aqui, tá, querido? E durante essa tentativa, a Clarice revela pro Grover que ela perdeu totalmente as esperanças, porque não só a profecia dela dizia que ela ia falhar da missão, e ela realmente falhou, como ela sente que não conseguiu cumprir a promessa que ela fez pros homens dela, onde ela disse que não ia sacrificar nenhum deles em vão. E ela sente que fez isso. E por fim, ela pede desculpas pro pai dela, porque ela falhou. E nesse momento, o Grover diz um negócio que deixa a Clarice com a antena em pé. Ele diz: "Não se preocupe, Clarice, o seu pai vai ter misericórdia." E a Clarice faz: "Ares? Ter misericórdia? Você tá doido?" E nesse momento ela simplesmente arranca a porta do armário na mão. Inclusive, se alguém puder me passar o treino que a Clarice faz, eu tô aceitando. Eu quero ter a força dessa mulher. E ela vê que o Grover tava amordaçado. E quem tava falando com ela era o Polifermo, usando aquele mesmo truque que o Tyson usou a temporada inteira, de conseguir reproduzir perfeitamente a voz das pessoas. E como ele conseguiu isso? Porque o Grover fala enquanto dorme. Principalmente quando ele está sonhando com seu amigo Percy. Ou seja, o Polifermo tá sabendo do plano de resgate do Grover. Então parece que esse resgate do Grover, e agora da Clarice também, não vai ser tão fácil quanto parecia. Porque nos livros, a Annabeth usa aquele mesmo truque do Odisseu de dizer: "Ah, o meu nome é ninguém." E o Polifermo acredita. Será que dessa vez ele não vai acreditar? Tô tensa agora. Agora vamos pra Ilha da Circe, que também lá aconteceu muita coisa. O Percy e a Annabeth acordam nesse resort, eles não entendem onde é que diachos eles estão, e apenas são informados que eles foram os únicos a serem encontrados na praia. Ou seja, o Percy fica de luto, porque ele acha que não conseguiu proteger o Tyson. E ele tinha prometido que ia proteger o Tyson. Então ele perdeu o único irmão que ele tinha. Ah, bichinho, cara. Só que a Annabeth consola ele dizendo que de todo mundo, o Tyson é o que tem mais chances de ter sobrevivido. Afinal, ele não só é filho de Poseidon, como ele é a prova de fogo. Então ele resistiria não só a um afogamento, como uma explosão. E com isso, eles dois vão explorar o resort para entender o que está acontecendo. E eles descobrem que no resort da Circe, ela oferece um tipo de treinamento, porque a única forma de sair da ilha dela é passando pelo canto das sereias, que usam o seu defeito mortal
contra você para te atrair. E o treinamento da Circe consiste basicamente em descobrir qual é o seu defeito mortal para você poder encará-lo e assim resistir ao canto dela. Inclusive, a gente vê um herói, um tal de Estravos, tentando fugir e sendo capturado pelo canto delas. E, de acordo com as minhas pesquisas, esse tal de Stavros, não consigo falar esse nome, ele é um antigo magnata grego que foi responsável por criar os primeiros navios que conseguiam carregar grandes quantidades de óleo, ou seja, cargas mais pesadas. E ele era conhecido como o Grego Dourado. E sem ter como fugir, o Percy e a Annabeth fazem, vamos ver o que é esse treinamento aí, vai que ajuda. Inclusive é nessa cena que nós temos eles vestidos de grego, gente, que coisa linda esses lookinhos deles, eu quero usar essa fantasia agora. Então a Circe mostra pra eles que o treinamento dela usa um espelho que revela pra você o seu defeito mortal. E o Percy se voluntaria pra ir primeiro, já que ele diz que a vida toda dele é uma provação. O coitado não tem um minuto de paz. E um disclaimer muito importante. Enquanto o Percy está passando por essa aprovação, a Annabeth percebe que ele está fazendo, sem querer, um redemoinho na jarra de água da Circe. Como se aquilo refletisse o turbilhão de emoções que ele está sentindo. Inclusive, em um dado momento, ele perde o controle e faz a jarra da Circe simplesmente explodir. E a Circe revela para ele que o defeito mortal do Percy é colocar as pessoas que ele ama acima de qualquer coisa. E que ele é capaz de sacrificar tudo e todos para manter as pessoas que ele ama seguros, inclusive sacrificar a si mesmo, sacrificar uma missão ou até o mundo. E isso só martela na cabeça do Percy que a grande profecia pode estar sim correta, que ele pode ser uma arma muito perigosa. Inclusive, nesse momento, nós temos uma cena Percabeth tão linda, em que o Percy simplesmente olha para Annabeth e diz assim: a Circe está correta, porque se um dia eu tiver que escolher entre salvar você e o Olimpo, então, Annabeth, o Olimpo pode queimar. Percy emocionado Jackson entrando para a lista de top homens fictícios que são totalmente cada linha da mulher deles. O Percy vai respirar um pouquinho e ele acaba conhecendo uma senhorinha muito fofa, que revela para ele que ela já tá lá há mais de 50 anos. E o Percy junta uma peça com a outra e percebe que, na verdade, a Circe mantém todo mundo lá numa espécie de ciclo vicioso, onde quando as pessoas estão quase perdendo a esperança, ela ajuda um herói a passar pelo canto das sereias, as pessoas ganham esperança de novo e ela mantém esse ciclo, para que ninguém nunca mais saia da ilha de Circe. Então o Percy vai confrontar ela e dá um acordo. Eu não conto para ninguém o seu segredo, e você ajuda a Annabeth a passar pelo campo das sereias. O que, afinal, eu acho que você tem sim daquela série especial do Odisseu para poder passar. Só que quando parece que a Circe vai aceitar o acordo, ela transforma o Percy no icônico porquinho da Índia. Sério, eu amei essa cena, eu tava muito ansiosa para ela acontecer. Inclusive, achei que aquele porquinho da Índia é um ótimo ator. Pouco tempo depois, a Annabeth chega no escritório da Circe e ela diz que vai sair de lá sim, em que inclusive ela já tem um plano para sair. Só que ela vê que tem um porquinho da Índia meio desesperado, tentando chamar a atenção. E de repente esse porquinho da Índia chega perto do potinho de água e faz um redemoinho nela. Então ela percebe esse sinal e joga aquelas vitaminas que o Hermes deu dentro da gaiola, que faz com que não só o Percy, como todos os outros porquinhos da Índia, voltem à sua forma original. Inclusive, a gente descobre que um deles é o Barba Negra. Essa é uma das coisas que eu acho mais legais de Percy Jackson, porque eles conseguem trazer essas referências de diferentes épocas e transformam isso em uma grande salada mista. Afinal, onde mais a gente conseguiria ver a Mariah Carey, o Barba Negra, o Odisseu e o Stavros numa mesma obra? Só em Percy Jackson mesmo. Nesse momento, os dois fogem e entram no navio. Só que eles percebem que não tem cera o suficiente para os dois. Então, o Percy pede para ser amarrado no mastro, o que a Annabeth faz, só que ela decide que ela vai enfrentar o canto das sereias de frente. E o Percy fica totalmente desesperado. Eu fiquei doida nessa cena. E até parece que a Annabeth vai sim conseguir sair de lá ilesa. Até que, de repente, a Athena aparece. E parece que ela vai finalmente reconhecer a filha e o valor dela. Só que a gente percebe que é só mais uma ilusão das sereias. Sério, eu fiquei tão frustrada quanto a Annabeth nessa hora. Porque eu realmente achei que a Athena tava lá. Eu fui tão iludida quanto ela. Mas na verdade era só uma doce ilusão. Mas o Percy consegue salvar a Annabeth se amarrando no barco e puxando ela junto. Quando eles já estão a salvo, os dois têm um momento em que a Annabeth diz que ela percebeu qual é o defeito mortal dela, que é o orgulho e a arrogância de querer ser reconhecida a todo custo pela mãe.
E o Percy diz que tá tudo bem ela querer ser reconhecida e que, na verdade, ela deveria sim ser reconhecida pela Athena. Meu filho, você tá tentando contar sua sogra, olhe. E quando a Annabeth pergunta pro Percy o que ele ouviu quando estava sobre o Canto das Sereias, ele diz que só conseguiu ver ela e que, de alguma forma, os dois se salvaram, porque ele salvou a Annabeth e a Annabeth manteve a lição. E, graças à sua localização marítima, o Percy percebe que eles finalmente chegaram na ilha de Polifermo. E assim, acaba o quinto episódio. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like, se inscreve no canal e confira os links que vão estar aqui na descrição. Por favor, apoie apenas uma criadora de conteúdo iniciante. E agora vamos pro próximo episódio, porque a tentativa ou sucesso de resgate da Clarice Grove do Polifermo parece que vai ser mais difícil do que eu achei que seria. Tô animada pra ver.